Então vamos, né, para esse encontro do Clube das Sinapses, que eu dei o título aqui de Fazendo Novas Sinapses, como os neurônios se comunicam, porque nesse encontro a gente vai falar justamente sobre elas, sobre as sinapses, né? Eu vejo muita poesia nesse encontro entre os neurônios, né? Na forma com que eles se comunicam, na forma com que eles registram aí os nossos aprendizados, as nossas experiências, tudo que a gente vive, como a gente vive, a forma como a gente armazena isso, tudo envolve sinapses, neurônios se comunicando com outros neurônios e registrando muito dessas comunicações, né? Vocês me escutam agora, por exemplo, enxergam agora, porque os neurônios de vocês estão fazendo comunicações que permitem isso. E vocês vão fazer sinapses aqui, assim eu espero nessa aula, que vão ficar gravadas aí, né? Que vão representar aprendizados que vocês tiveram nessa aula, nesse encontro. Então, esse encontro a gente vai falar sobre elas, sobre as sinapses, e esse projeto, né, tem o nome Clube das Sinapses não à toa. Então eu acho bastante justo ter uma aula para falar sobre elas também. E o nome Clube das Sinapses eu pensei justamente por isso, porque as pessoas que estão aqui estão interessadas justamente em fazer novas sinapses, né? Em aprender coisas novas, em expandir aí os seus conhecimentos, e isso é muito bacana. E cada vez que a gente entra numa aula, pessoal, seja aqui online, seja numa sala de aula física, presencial, eu sempre falo isso para os meus alunos. Cada vez que a gente entra numa aula, a gente sai um pouquinho diferente, né? Alguma coisinha a gente vai aprender. Por mais que seja uma aula muitas vezes que eu não esteja interessado, às vezes aqui teoricamente vocês estão interessados, vocês não são obrigados a estar aqui. Mas mesmo na formação tradicional, assim, quando a gente não está interessado, ainda assim alguma coisinha a gente aprende. Então sempre que a gente entra numa aula, a gente sai um pouco diferente, ou seja, a gente sai com novas sinapses, né? Novos aprendizados representam isso, significam isso, são a formação de novas sinapses. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como essas sinapses são feitas, como esses neurônios se comunicam, né? Sempre de um jeito aí que eu tento trazer de uma forma didática e diria que até poética. Eu vejo muita beleza nisso que eu vou falar hoje. Então, o que eu tento fazer é passar um pouquinho a lente, né? A minha lente de como eu vejo isso para os meus alunos. Espero que eu consiga fazer isso aqui hoje também. Então, primeiro, né? Quais sinapses que a gente vai fazer hoje aqui? Quais sinapses eu pretendo possibilitar para que façamos? Ah, primeiro, como o neurônio deixou de ser uma ideia abstrata para se tornar a unidade fundamental da comunicação cerebral, né? Nem sempre a gente conhecia o neurônio. Tem alguns conhecimentos que parece que a gente sabe desde sempre. Por exemplo, o neurônio, a existência dele, mas não, né? Não foi assim. Teve um momento que a gente não sabia. De que forma os neurônios se comunicam, né? Esse é um ponto bem importante, por uma faísca elétrica, por uma mensagem química, por ambas as possibilidades, ou tem algo mais além disso, vai além de química e faísca elétrica, né? A gente vai falar sobre isso. Quem são os neurotransmissores, né? E como eles modulam emoções, pensamentos e comportamentos, essas substânciazinhas químicas que ajudam na comunicação entre os neurônios. Como os sinais elétricos simples se transformam em experiências complexas no nosso encéfalo. Então, tudo isso a gente vai ver hoje, e são essas as propostas de sinapses que eu tenho para a gente aqui, tá bom? Seguindo aqui então, primeiro começando por ela, pela sinapse, e aqui eu quero mostrar um videozinho para vocês, que eu acho esse vídeo particularmente, né, muitíssimo interessante, muito bacana. Ó, esse videozinho aqui mostra uma sinapse se formando. Aqui tem um neurônio, aqui tem outro, né? Eles estão indo ali, caminhando um ao encontro do outro, até que eles vão se encontrar de fato e vão formar ali uma sinapse, vão estar pronto para fazer a comunicação. E isso é um vídeo real, né? Num experimento in vitro. Isso representa como que se comportam os neurônios na nossa formação, quando a gente está lá no ventre da nossa mãe ainda, mas na realidade não é dessa forma assim, mas acontece sim esse encontro entre neurônios, né? Vários dendritos acabam encontrando outros neurônios. É mais ou menos assim. Eu acho essa imagem bem bonita. Eu acho bem interessante. Como é que eu faço para ver ela aqui de novo? Ah, ó, eu acho ela muito interessante. Então, quando o neurônio se encontra ali, está preparado para armazenar uma informação. Quando a gente aprende coisas novas, neurônios passam a se comunicar, e é sobre isso que a gente vai falar.
tá? Então a sinapse, essa comunicação neural, ela acontece através desses pontos específicos que são chamados de sinapses e aprender, quando a gente aprende algo novo, significa justamente modificar a reorganização dessas conexões. Neurônios que não se comunicavam passam a se comunicar com outros neurônios. Eu espero que hoje aqui vocês tenham sinapses novas, por exemplo. E cada nova sinapse que a gente tem deixa uma marca ali no cérebro. Eu falo que é tipo um carimbo sináptico, né? Fica registrado ali na forma daquelas conexões. Essa sinapse. Tentam lembrar aí uma memória bem antiga de vocês, né? Essa memória ela está registrada lá no neurônio de vocês através desse carimbo sináptico, dessa marca, e cada vez que vocês lembram ela, evocam essa memória, estimulou de novo aquelas sinapses ali, né? Teve um sinalzinho elétrico passando por ela, e aí vocês conseguem evocar aquela memória. E tudo, né, que a gente tem aí, emoções, pensamentos, comportamentos, tudo, a forma com que a gente vive, a forma com que a gente interpreta a realidade ao nosso redor, a forma, o que eu escuto, o que eu sinto, o que eu toco, o que eu vejo, tudo isso é, na verdade, ocasionado por redes sinápticas que estão aí em constante transformação. Cada pessoa tem a sua rede sináptica, né? Como se fosse uma uma impressão digital, mesmo gêmeos univitelínicos, né, que são geneticamente idênticos, tal, a partir do momento que eles nascem, eles já começam a ter experiências diferentes e as sinapses deles vão se moldando de formas diferentes. E aí é como se fosse, como eu falei, uma impressão digital. Então esse ponto onde o neurônio se comunica, chamado de sinapse, é também onde o nosso cérebro se modifica, é onde a gente se forma como indivíduos, né? As nossas experiências estão ali registradas através dessas nossas sinapses. Eu acho particularmente isso muito poético, assim, né? Eu sempre tento passar isso para os meus alunos, eu acho isso muito bonito. Tem poesia também na neurociência, na parte biológica, né? Eu acho isso muito, muito bacana mesmo, pessoal. E seguindo aqui, seguindo, eu quero vir justamente para um primeiro no momento sinapse, um momento que eu quero escutar um pouquinho de vocês, assim, né? Qual foi a última vez que você aprendeu algo realmente novo, algo que exigiu que você fizesse aí novas sinapses? O que que esse aprendizado representou aí para vocês, né? Isso é uma pergunta que eu sempre faço para meus alunos. Ou qual foi a última vez que aprendeu algo novo? Qual foi a última vez que fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que teve aí sinapses novas de fato sendo formadas? Eu acho bacana isso, porque fazer sinapse é bom para a saúde do cérebro, pessoal. Um cérebro que tem uma diversidade de sinapses, né, que estimula isso de um jeito saudável, através do conhecimento, hábitos saudáveis. Esse é um cérebro que ele é um cérebro que está mais preparado, por exemplo, para situações diversas. É um cérebro mais resiliente, é um cérebro que vai encontrar mais alternativas em um determinado problema, por exemplo, porque ele tem justamente um repertório sináptico maior para isso, né? Ele vai ver uma situação de diferentes maneiras. Isso é muito bom para a nossa saúde. Quem é da área da psicologia, como eu sou também, sabe disso, né? O quão um cérebro flexível, um quão um cérebro repleto de sinapses é interessante nesse sentido. Então, deixa eu escutar um pouquinho de vocês aí, o que que muita gente está chegando aqui para aprender coisas novas, talvez, mas ah, como que foi esse aprendizado nos últimos tempos aí? Tem aprendido coisas novas? Quero escutar um pouquinho de vocês. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha. Coloque aqui no chat. O que que vocês acham disso? Se quiser abrir o microfone, câmera, fique à vontade. Sem medo, pessoal, de fazer sinapses. Cleiton abriu Cara, ali. Obrigado, Cleiton. Fica à vontade. Qual foi a última vez que tu aprendeu algo novo assim? Lembra, Cleiton? Bem novo. A gente tá aprendendo todo dia, na verdade, né? Mas na faculdade, sei lá, na vida mesmo. cara, eu tô. Parece curioso que, tipo, eu comecei a me interessar um pouco mais pela literatura filosófica, né? Pela literatura russa, principalmente. Inclusive, tô com um livro do Dostoiévski aqui. Ótima E, sinapse. cara, quando eu comecei a ler, eu, cara, não entendia muita coisa, Aham. porque é uma literatura arcaica, uma linguagem Sim, sim, muito robusta, complexa. sim. Aí, conforme tu vai lendo e vai tentando desmistificar tudo aquilo que está sendo descrito ali pelo livro, e tipo, foi bem no começo, quando o Clube da Sinapse tinha surgido, que daí tu tinha falado sobre esse mesmo tema, inclusive. Aí, tipo, porra, agora, tipo, já tô entendendo o negócio, já tá fluindo com mais facilidade. A impressão que tem
sempre que eu me pego pensando sobre isso, eu imagino, tipo, literalmente meu cérebro criando novas conexões. Então, Com eu acho isso. certeza. É isso mesmo, Cleito, com certeza. Conforme tu vai lendo, vai criando essas novas conexões, né? Elas vão ficando ali mais solidificadas, e tu vai se familiarizando com aquele assunto. E aí eles vai ficando menos estranho pra ti, porque aquelas conexões estão sendo formadas ali. Tu falando isso, eu me lembrei que quando eu comecei a ler o Saramago, aquele escritor português, ganhou um Nobel de literatura, e ele tem uma escrita muito peculiar, assim, ele não usa o jeito de pontuação dele é completamente diferente, tal, um negócio meio corrido, assim, né? Parece que não tem pausas para respiro, não tem na leitura. E eu comecei a ler, nossa, que estranho, cara. Como é que esse cara que foi ganhar o Nobel de literatura escrevendo desse jeito? Eu pensei, né? Mas depois o cara vai criando as novas sinapses, vai se familiarizando e o cara vai vendo a genialidade da forma com que ele fazia, entende? E é muito interessante, é provavelmente o que tu tá passando agora. Legal, Cleiton, ótima maneira de fazer novas sinapses através da literatura russa. Deixa eu ver. Oi, Aline, bom dia, querida. O Alisson colocou ali, acabei de aprender como colocar um vídeo no YouTube em um slide. Um vídeo do YouTube em um slide. Boa, Alisson. Eu volto e meia tô aprendendo esse tipo de coisa também. Sempre passa um pouquinho de trabalho, mas acabo aprendendo, sou teimoso. Eu, para fazer essa aula aqui, aprendi como colocar no Canva aqui, que eu não sabia também, por exemplo. Foi uma sinapse. Como fazer, a Gi colocou, como fazer colagem recortando revista. Show de bola. Imagino que tá falando não de um jeito digital, mas de um jeito analógico, talvez, Gi, não sei. Eu já fiz isso, né? Eu gosto, né, de trabalho artesanal, de arte, assim, tem essa parte, faço bastante sinapses através desse caminho na minha vida. E eu tenho alguns móveis meus, assim, eu decorei eles, né? Revesti eles todos alguns com recorte de livros, outros com recorte dos meus poemas, por exemplo. E dá para fazer de revista também. Show de bola. Reni, minha aprendizagem foi no volante, andar de moto que há 20 anos não andava, mesmo tendo carta e também fazendo aula. E fiz a prova dia 23 para a carta D, foi diferenciado, me superei. Pô, parabéns, Reni, parabéns mesmo. Se tu já tinha andado de moto, né, as sinapses já estavam ali, né, prontas de certa forma, mas estavam um pouquinho adormecidas, certamente, né? O que tu fez foi ir lá e estimular elas de novo, e daí nesse caso elas voltaram ali a estar ativas e tu com certeza conseguiu andar de moto aí de uma maneira relativamente tranquila. E a maneira e a medida que vai estimulando cada vez mais, né? Vai se colocando mais nessa experiência, vai ficando cada vez melhor ainda. Isso é interessante. Slene coloca aqui: estou fazendo sinapses nesse exato momento com essa aula. Show, essa é a intenção, Slene. Mas gosto muito de montar glossário e quando vejo uma palavra nova ou diferente, eu gosto de ver o significado do termo e hoje vi um vídeo com a palavra cognitariado e fui ver o significado, é mais uma para meu glossário. Muito massa. Eu também gosto de aprender palavras novas, Slene. Assim, através da poesia, às vezes quem, né, me conhece sabe que eu gosto de escrever poema. Através da poesia, às vezes eu aprendo palavras novas. Teve uma palavra, para dar um exemplo, eu tinha um poema, estava feito, e às vezes a última coisa que a gente vai fazer é o título do poema, né? E daí eu gosto, né? Eu acho a escolha do título assim um momento bem bacana, é tipo dar um nome para um filho, né? Um momento especial ali. E daí eu queria uma palavra que eu nem sabia se existia para esse poema, porque esse poema falava de algo que não tinha início e não tinha fim. Tipo, infinito é uma palavra que quer dizer aquilo que não tem fim, mas eu queria uma palavra que também simbolizasse aquilo que não tivesse início, não só que não tivesse fim. Então, pô, será que existe essa palavra? Daí dei uns Google ali e achei a palavra sempiterno é algo que não tem início e não tem fim, né? E é o título desse poema. Então, aprender novas palavras, com certeza, Silene, é uma ótima maneira de fazer novas sinapses. Eu curto essa maneira, eu curto aprender palavras novas, assim, expandir o vocabulário e tal. E sempre que eu aprendo uma palavra nova, a primeira oportunidade que eu tenho, eu uso ela. Eu uso ela porque daí também já vai ajudando a fixar nessa palavra, eu fixar ela. E eu me sinto orgulhoso de mim mesmo. Ó, usei aquela palavra. Às vezes eu vejo a minha filha aqui de 5 anos falando umas palavras que eu olho para ela e falo, pô, eu fui aprender essa palavra já devia ter uns 30 anos, eu acho, mais ou menos, né? Porque essas crianças de hoje estão tendo mais acesso, né? Elas têm um vocabulário muito mais amplo. Se a gente for olhar as sinapses de uma criancinha de 5 anos hoje e eu quando tinha 5 anos, lá na década de 80, hoje essas crianças têm muito mais sinapses. Isso pode ser interessante, também pode ser, né? Tem alguns pontos aí de atenção que a gente deve ter nesse sentido. Show de bola, pessoal. É muito bacana quando vocês participam, fica bem melhor. Então, bom momento sinapse. Vamos seguir aqui.
pode continuar colocando aqui no chat se quiserem, fiquem bem à vontade. Eu vou seguir aqui com vocês. Então, seguindo falando delas, né, das sinapses, nem sempre elas foram observáveis, nem sempre a gente viu nem sequer o neurônio, pessoal, né? O neurônio é uma coisa recente na ciência, assim. Tem pouco mais de 100 anos o neurônio na neurociência. Então, a gente não sabia que existia um neurônio. Lá pelo século XIX, mais ou menos, foi criada a teoria celular, que o nosso corpo é dividido em células, tal, começou a se especular. Opa, o sistema nervoso então também deve ser, né? Ele também deve ser dividido em unidades menores. Aí começou a se especular sobre o tal do neurônio, mas sem saber se ele existia, sem ver ele, sem muito menos saber como ele funcionava, tal. Então, por muito tempo foi especulação. A gente precisava ver o neurônio para comparar ele. E aí o ser humano começou, né, a desenvolver as técnicas dele lá, pesquisadores, cientistas, para enxergar o neurônio, né? Porque se eu pegar ali um cérebro, um encéfalo e tirar uma fatiazinha dele, colocar numa lâmina, no microscópio. Primeiro, precisou surgir o microscópio para a gente ver o neurônio. Esse foi um ponto fundamental para começar, mas ainda assim não era suficiente. Se eu botar uma laminazinha lá, uma fatia do cérebro numa lâmina e colocar no microscópio, eu não vou ver nada, pessoal. Porque no nosso encéfalo 10% é neurônio, tem 90% de células não neuronais. Então eu precisaria diferenciar o neurônio para eu conseguir enxergar no microscópio. Imagina a gente ter um Bob Goods desse da vida do cérebro, né? E eu preciso pintar só o que é neurônio para eu poder enxergar. Se eu não pintar só o que é neurônio, eu não enxergo nada. Então foi aí desenvolvido, né, técnicas que pintavam só o neurônio. Primeiro começou com esse cara aqui, Franz Nys, um neurologista alemão, que ele desenvolveu a técnica de Nys e ele conseguiu enxergar neurônio pela primeira vez. Essa partezinha rosa aqui, esse quadradinho aqui, ó, são neurônios. Só que ele conseguiu enxergar apenas o corpo celular do neurônio. Logo a gente vai falar sobre a anatomia do neurônio, mas já adiantando aqui na minha mão, ó, eu sempre gosto de usar essa analogia. É como se, ou quem não puder estar vendo, mas puder imaginar, imagina a mão aberta assim, na frente do rosto, e a palma da mão, aqui o dorso da mão é o corpo do neurônio, onde é produzida ali a máquina, né, de fazer as substâncias químicas, os neurotransmissores. Os dedos que estão para cima são os dendritos, as anteninhas, e o braço aqui, que vem para baixo, é o axônio, o fio que conduz o sinal, né? Essa é a estrutura básica aí do neurônio. E daí com a técnica de Nys, ele conseguiu ver só o corpo do neurônio, esses pontinhos mais roxos aqui, que vocês conseguem ver, é o corpo do neurônio, como se fosse só o dorso da mão aqui, não tá vendo os dedos, dendrito, não tá vendo o braço, o axônio, não tá vendo muita coisa, mas já conseguiu ver, opa, neurônio, né? E daí eu sempre falo para meus alunos que o ser humano é bom numa coisa, ele é bom em aperfeiçoar as técnicas, né? Eu uso muito como exemplo o próprio celular aqui, o smartphone, né? Há 20 anos atrás, isso aqui era um tijolão que só ligava, né? Nem mensagem mandava no início. Hoje, olha o que que a gente tem na mão, né? Um mini computador que até liga se quiser, mas as pessoas não têm ligado muito. Mas faz um milhão de coisas, então a gente é bom em aperfeiçoar. E na questão da técnica para enxergar neurônios, não foi diferente. Veio um outro cara, um médico histologista italiano chamado Camilo Golgi, e criou uma nova técnica. Essa imagem amarelinha aqui são neurônios na técnica de Golgi. E aí vocês podem perceber aqui, né, que ele revelou muito mais do que o corpo celular dos neurônios. Ele revelou dendritos, ele revelou axônio, ele revelou a teia toda aqui, ó. E aí ficou bem interessante. Hoje a gente tem técnicas extremamente modernas de imunistoquímica que a gente consegue ver os neurônios coloridos, inclusive. Um neurônio GABAérgico de uma cor, glutamatérgico de outra cor. Enfim, a técnica foi evoluindo cada vez mais. E daí o Camilo Gold viu essa teia aqui de neurônios e ele disse: opa, né? Os neurônios são maiores aí do que a gente imaginava, do que o Gold tinha, do que o Nis tinha mostrado. E digo mais, né, eles fundem-se uns aos outros. Ele olhou essa teia aqui e parecia um emaranhado só, uma coisa só. E eu não julgo ele, pessoal. Eu acho que teria a mesma conclusão. Olhando essa teia aqui, ó, parece que tá tudo emendado mesmo, né? Parece que é uma coisa só. E foi isso que ele disse. E daí veio um outro cara, um médico histologista espanhol, que é considerado o pai da neurociência moderna. Aí é uma sinapse interessante para vocês fazer hoje. Quem é o pai da neurociência moderna? Esse cara aqui chamado Santiago Ramon e Cajal, né? E ele olhou através dessa técnica de Gold aqui, ele começou a estudar, olhar os neurônios e aprimorar algumas coisas, tal. E ele chegou e disse o seguinte: o tal do Gold não sabe de nada, né? Os neurônios eles estão separados. Ele disse: isso aqui não é uma teia só.
Isso aqui são neurônios que estão separados e comunicando uns com os outros. Ele ainda falou isso. Eles devem se comunicar por contato. Ou seja, o Santiago Ramon e Cajal começava a falar, né, da sinapse, desses contatos, né? Tem aí até literatura mais antiga do Freud, que o Freud tinha esse pé aí nessa parte, né, de neurologia e tudo mais, na formação dele. E ele tem uns escritos lá que é como se ele estivesse falando de sinapse também. Então, não vou dizer que o Santiago Ramon Carral foi o primeiro a falar isso. Teve outros, certamente, que deve ter falado, outras, enfim. Na ciência aí antiga, muitas mulheres são silenciadas, né? Porque acaba aparecendo só as coisas dos homens. Mas o Santiago Ramon Carral foi esse que ficou mais conhecido ao falar isso, né? Naquele momento. E depois, um inglês chamado Charles Sherrington, em 1897, cunhou esse termo sinapse, de fato. Ele que deu, bom, tem um espacinho ali entre esses neurônios, ok, e tal, Santiago Ramon e Cajal deve estar certo, e eu vou dar um nome para isso, é sinapse, né, que significa, vem do grego e significa ali união, tá, conjunção, é mais ou menos isso que significa a palavra sinapse. Tá? E aí, esse debate, né, inclusive, marcou por muito tempo a história da neurociência, até que as técnicas foram confirmando cada vez mais tudo isso que esse pessoal já vinha falando ali no final do século XIX e início do século XX. Então, isso é uma coisa, essa questão temporal eu gosto de chamar a atenção também, porque às vezes, neurônio, a gente sabe desde sempre, conhece desde sempre, sinapse, a gente conhece desde sempre. Nada, pessoal, tem pouco mais de 100 anos. Entende? A história da neurociência ela é muito recente, muito, muito recente. As perguntas são antigas, já, desde sempre, mas as respostas elas são recentes, entende? Então a sinapse, como a gente conhece hoje, é uma descoberta aí de pouco mais de 100 anos. E a gente só foi ver de fato a sinapse, pessoal, ver uma sinapse na década de 1950 ali, meados do século XX, com a microscopia eletrônica, que daí com a microscopia eletrônica a gente conseguiu aproximar muito mais esses filamentos aqui que o Gold mostrou, por exemplo, de forma que a gente viu, opa, tem um espacinho aqui mesmo, tá? Tem uma sinapse aqui. Então isso só foi confirmado assim visualmente na década de 50, mas foi confirmado de outras maneiras que não visualmente, e eu vou falar aqui para vocês também. Então aqui é a anatomia do neurônio, como eu falei para vocês ali através da analogia com a minha mão, com o meu braço, com meus dedos. Nessa parte que é o corpo celular do neurônio, né? Ou soma, muitas vezes falado, e, e ele aqui produz toda aquelas substâncias químicas que a gente vai falar, que ajudam na comunicação entre o neurônio, que são os neurotransmissores. Por aqui também passa a informação, né? Há uma modulação da informação. Esses galhinhos aqui que parecem galhos de árvores mesmo, assim, quando a gente vê na realidade parece galhos de árvores. Esses dias o meu amigo que é fotógrafo postou uma foto assim de galhos secos de árvore. Eu falei, nossa, dendritos, parecem dendritos. Esses aqui são os dendritos, né? Como se fossem as anteninhas do neurônio. Eles recebem os sinais de outro neurônio. O próprio corpo celular também pode receber sinal de outros neurônios, mas por uma questão de probabilidade, né, pelos dendritos estarem ali espalhados por todo o cérebro, são filamentos que às vezes acabam sendo um pouco mais longos e são vários, né, milhares, muitas vezes, eles recebem, são especializados em receber o sinal de outros neurônios. E aqui o axônio, que é esse fio condutor do sinal, né, por aqui trafega o sinal sempre nessa direção, tá? Passa o sinal que é elétrico, a gente vai ver, passa aqui pelo neurônio, até chegar aqui nos terminais axonais que vão transmitir esse sinal para um outro neurônio. Por exemplo, vocês estão me escutando exatamente agora, está tendo comunicação entre neurônios, né? Esse estímulo auditivo está entrando no ouvido de vocês, está disparando ali eletricamente um grupo de células nervosas. Essas células vão passando esse sinal aqui do dendrito para o axônio, para o terminal axonal e vão chegar no outro neurônio até chegar lá no córtex auditivo e vocês processam, vocês entendem o que eu estou falando, que daí envolve córtex também, outras regiões corticais para todo o processamento, tá? Mas isso está acontecendo exatamente agora, essa transmissão de sinal que acontece entre os neurônios. E é assim que o neurônio se organiza para processar a informação. O sinal sempre nessa direção, é unidirecional, sempre aqui do corpo celular para o terminal axonal. Por isso que a gente tem duas estradinhas no nosso corpo. Tem estradinhas que enviam sinais do cérebro para o resto do corpo, tá? Que são aí as vias eferentes, e tem estradinhas que enviam sinais do corpo para o cérebro, que são as vias aferentes. Por exemplo, eu boto a mão numa superfície quente, assim. Tem alguém com o microfonezinho aberto? Só tome um cuidadinho aí.
E daí, por exemplo, a gente eu boto a mão numa superfície quente, né? Aquilo ali, aquele sinal vai passar para o meu cérebro através de uma estradinha. Esse cérebro vai processar, opa, não dá para ficar lá o dedo, porque senão vai lesar, vai ter problema, e ele envia na forma de dor e eu tiro o dedo, né? Por que que tem duas vias? Porque o sinal é unidirecional, né? Se fosse uma estrada que pudesse ir e voltar pelo mesmo caminho, não precisaria duas vias, né? Mas é unidirecional esse sinal. E essa é a anatomia do nosso neurônio, tá bom? Bom, depois que se descobriu a sinapse, o neurônio, ok, Santiago Ramon e Carral tá certo, o negócio funciona ali por contato mesmo e tudo mais, né? Mas, ok, como que esses neurônios se comunicam? Essa era a pergunta. Essa comunicação de um neurônio para outro, ela é uma comunicação química, sai uma substânciazinha ali e passa o recado lá para outro neurônio, ou ela é uma comunicação puramente elétrica? Os neurônios estão tão próximos que essa eletricidade, aqui a gente vai pensar a eletricidade do neurônio como íons que entram no neurônio, né? Íons que têm carga positiva, tipo sódio, potássio, entra ali e dá aquela descarga no neurônio, né? Faz ele se ativar. Então eles perguntavam: essa comunicação entre um neurônio e outro é química, está saindo uma substânciazinha química ali, ou é elétrica, né? Os neurônios são tão próximos que esses íons simplesmente passam de um neurônio para outro e é assim que funciona a comunicação deles. Então, essa pergunta ficou também, né, sob debate entre neurocientistas muito tempo. A gente falava, né? A gente não, né? Não vivia essa época, mas a galera da época falava que existia a turma da sopa, que dizia que era uma sopa química ali, né, que era liberada, e tinha os eletrofisiologistas, a turma da faísca, que dizia que não, é puramente elétrica esse sinal aqui. E tinha essa discussão por muito tempo e tal, até que um cara chamado Otto Loewi, um farmacêutico alemão, ele fez um experimento que provou a existência da neurotransmissão química em 1921. E é bem interessante a historinha dessa experiência, porque eu tenho os relatos e tudo, né, a descrição. O Otto Loewi, ele sonhou com um experimento que ia fazer essa descoberta, e daí ele sonhou e acordou de madrugada, ele, pô, esse sonho é interessante, vou fazer esse experimento amanhã, né, e vou ver se é de fato a sinapse química ou não. E ele voltou a dormir, né, de madrugada. Às vezes o cara, quando acorda com vontade de ir no banheiro, já reluta em levantar, imagina pra fazer um experimento. E daí ele sonhou, voltou a dormir, e no outro dia ele acordou e adivinha? Não lembrava absolutamente nada do sonho, né? Ele lembrava que tinha sonhado algo importante, que ia, né, um experimento que ia culminar numa coisa, mas não lembrava de detalhes, não conseguia lembrar. E ele ficou angustiado. Tem até uma descrição num livro que eu li que ele ficou angustiado nesse dia. Poxa, eu acho que perdi uma coisa importante. Eu mesmo, pessoal, várias vezes perdi poemas assim, acordo com versos praticamente prontos no meio da noite. Pô, não vou anotar agora, tá? Um sono danado, uma preguiça, e no outro dia nunca mais que eu lembro, assim. Mas tá tudo bem, tem algumas poesias que de repente não é para virar poema mesmo. E tem até uma aula aqui no clube que a gente fala sobre sono e sonhos, que é bem interessante. E daí esse outro livro ficou assim meio angustiado, tal, porque não lembrava. E daí, adivinha, na noite seguinte ele sonhou de novo, pessoal. Então parece que o negócio era para acontecer mesmo, né? E ele sonhou de novo, e daí ele não hesitou, ele levantou de madrugada, foi pro laboratório fazer o experimento. E dizem que antes de o sol nascer até já estava com a resposta pronta. Qual foi o experimento que ele fez? Aqui nesse desenho aqui mostra mais ou menos. Ele pegou um coração de rã, tinha um nervo que chega nesse coração de rã, eles já conheciam tudo isso, né? E esse nervo, quando estimulado eletricamente, fazia o coração bater mais devagar. Aqui a gente estava falando de uma inervação parasimpática que libera acetilcolina. Depois tudo isso foi descoberto, né? Mas na época eles não sabiam direito ainda o que era acetilcolina. E daí quando dava um estímulozinho elétrico, o coraçãozinho batia mais devagar, né? Tinha essa técnica para deixar um coraçãozinho dentro de uma sopa, vamos dizer assim, de um líquido, e essa sopinha tinha tudo ali o que era necessário para esse coração funcionar. E o coraçãozinho ficava batendo ali e tal. E dele dava um estímulo elétrico lá nesse nervo e o coraçãozinho batia mais devagar. Isso está tudo certo. Já se sabia disso. O que que ele pensou? Se essa comunicação entre o nervo, se essa junção neuromuscular ali, né, entre o nervo e a musculatura cardíaca for uma sinapse química, for uma comunicação química, essa substância química vai ser liberada nessa sopinha aqui, ela vai estar ali dentro daquela sopinha, e se eu pegar umas gotinhas dessa sopinha aqui e colocar num outro coração de rã, ele vai bater mais devagar também, sem o estímulo elétrico do nervo. Foi isso que ele pensou, né? Se for química, esse líquido aqui vai estar cheio dessa química, que se eu colocar em outro coração, ele vai bater mais devagar, porque a química vai estar ali.
né? Foi assim que ele pensou. Se não for química, isso não vai acontecer nada. E daí o que que ele fez? Ele estimulou aquele coração de rã, ele bateu mais devagar, ele pegou umas gotinhas dessa sopinha aqui, colocou no outro coração e o outro coração bateu mais devagar, sem o estímulo elétrico. Ele, opa, tem uma substância química sendo liberada aqui nessa sinapse. A comunicação é química, né? Que era a acetilcolina, que mais tarde eles vieram a descobrir, inclusive. Então estava provada a sinapse química através do otolil, né? Mensagens químicas ali atravessam a fenda sináptica e modula a atividade tanto de um neurônio pós-sináptico ou de uma célula muscular, como no caso do coração, né? E essa sinapse química é quem confere ao nosso cérebro essa capacidade de flexibilidade, pessoal, de plasticidade, de modulação, vem muito das sinapses químicas. Mas adivinha, no final das contas estava todo mundo certo. Lá na década de 1950, quando teve ali, né, a criação do microscópio eletrônico, se descobriu que também tinham sinapses elétricas. Tava todo mundo discutindo à toa, tava todo mundo certo. Tem neurônios em que a junção ali é tão próxima entre um neurônio e outro que os sinais elétricos de um neurônio simplesmente atravessam para outro através de canaizinhos onde passam esses íons. Então tem sinapses elétricas também. A maior parte são sinapses químicas, é verdade. A maior parte da nossa comunicação sináptica, mais de 90%, é sinapse química, mas também tem sinapses elétricas aí, onde a corrente iônica passa diretamente de um neurônio para outro através desses canaizinhos que são chamados de junções comunicantes, e essas sinapses, como a gente pode, né, já intuir, elas são bastante rápidas e tem uma sincronização legal e são importantes então para algumas questões. Inclusive tem uma discussão, né, de que evolutiva até de um pessoal diz que essas sinapses elétricas são resquícios de um cérebro, de um encéfalo aí muito antigo, vamos dizer assim, né? Que antes tinha mais sinapse elétrica, mas daí dava mais curto-circuito ali, né? Para a natureza não era interessante, foi diminuindo e substituindo por mais sinapses químicas. E há quem diga não, que são sinapses de um cérebro vindouro, que, sei lá, daqui não sei quantos centenas, milhares, milhões de anos a gente possa ter mais sinapses elétricas no nosso cérebro. Mas o cérebro, ele no momento tem mais química do que elétrica, e a parte química principal responsável aí por toda a plasticidade neural, que é a capacidade aí que o nosso cérebro tem de se modificar, de aprender, de fazer novas sinapses, como a gente está falando, né? E o cérebro combina essas duas estratégias para responder diferentes demandas funcionais. Então tem comunicação química e tem também comunicação elétrica. Galera da sopa e galera da faísca estava correta. E aí vem uma coisa que eu acho bem interessante, né? Eu curto ir por esses caminhos também aí não tradicionais, e aí a pergunta, será que é só isso mesmo? Química elétrica? Tem algo mais? Tem uns estudos aqui bem interessantes que eu trago para vocês, inclusive um bem recente aqui da Science, que saiu ano passado, que mostram aí, trazem algumas evidências que ampliam mais esse conceito clássico de comunicação entre os neurônios. Esse estudo aqui, por exemplo, que está no The Journal of Neuroscience, tem esse na Current Opinion in Neurobiology, esses estudos falam sobre campos elétricos endógenos, né? Atividades coletivas aí de neurônios que podem gerar campos elétricos, mais fraquinhos, é verdade, pelo que eles perceberam, mas ainda assim campos elétricos no espaço extracelular ali, e que esses campos elétricos são capazes de modular a excitabilidade de neurônios vizinhos e até sustentar a propagação de sinais, tá? Ou seja, é o sinal sendo passado de neurônio para neurônio na ausência de sinapses, pessoal, seja química ou elétrica. Então, esses artigos aqui trazem essa possibilidade. E eu, sinceramente, acho que a gente tem muita coisa ainda sobre para saber, né, para descobrir sobre o nosso cérebro, inclusive sobre a forma que ele se comunica. Pô, recentemente a gente descobriu as sinapses, eu acabei de falar aqui. Então, eles falam aqui de campos elétricos fracos. E aí dá para extrapolar para umas viagens aqui, abrindo um parênteses, né, bem de viagem, mas eu gosto disso também, até para estimular aí a nossa criatividade, as nossas possibilidades de sinapses. Bom, ok, são campos elétricos fracos, pode passar ali para neurônios vizinhos, não ir muito mais além disso. Mas já pensou se em algum momento a gente descobre que esses campos elétricos podem não ser tão fracos assim? Será que os neurônios aqui da minha cabeça, os campos elétricos formados por ele, poderiam se comunicar por alguém que está aqui do meu ladinho, né? Então, repito, há um abre aspas bem grande aqui para essa viagem, né? Saindo total fora da ciência, mas essa possibilidade aqui não me permite imaginar, né? Me permite pelo menos escrever um livro de ficção aí e com algum embasamento e trazer essa possibilidade, né? Sei lá que eu não posso
meus neurônios não se comunicam com o do coleguinha do lado também? Não sei. Enfim, fica aberto. Há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia, já dizia Shakespeare, e eu gosto de abrir as possibilidades. E esse estudo aqui da Science, pessoal, de 2025 agora, bem recente, bem novinho, até compartilhei lá no grupo do Clube das Sinapses quando ele saiu, porque eu achei muito interessante. Opa, olha só, cara, o que que saiu aqui? Vou compartilhar lá com o pessoal e o grupo serve para isso, né, para compartilhar volta e meia um outro estudo. Esse estudo falou sobre nanotúbulos dendríticos, ou seja, são conexões físicas que tem direta entre os dendritos ali dos neurônios que permite a propagação não só de íons, mas de pequenas moléculas e proteínas. Está se falando até em cérebro, um cérebro doente, como um cérebro que tem Alzheimer, que tem ali uma proteína, a proteína tal, que está muito ah, acumulada naquele cérebro, que gera toda a morte neuronal, que pode estar passando, inclusive, por esses nanotúbulos também, entende? Então é mais uma forma de comunicação entre neurônios que começaram a desvendar agora. Esse artigo publicado na Science, a Science é uma revista aí científica de muito prestígio, né? E mostrando que tem essa forma de comunicação também. E aí revela, né, uma camada adicional de conectividade do cérebro que a gente não sabia. Então, será que é só química, que é só faísca ou tem algo mais por aí? Eu não tenho dúvida de que tem algo mais. A questão é entender esse algo mais, agora de uma forma como a gente entende a parte química e a parte elétrica. Levou aí uma vida inteira para a gente chegar no químico e elétrico, chegamos e agora estamos indo além. E não deve levar muito tempo para a gente aprofundar o conhecimento nessas novas formas de comunicação entre os novos neurônios. E aí eu quero fazer uma pausinha, porque esse momento pede uma pausa para escutar vocês, né? Como você se sente aí diante dessa ideia de que o cérebro ainda guarda novas formas de comunicação, que a gente está só começando a aprender isso? O que que muda de vocês também saber isso, né? Perceber que a ciência está nessa constante transformação. Eu particularmente acho isso muito, muito interessante e instigante, sobretudo, tá? Deixa eu ver o que que vocês colocaram aqui. A Aline colocou aqui, tá aparecendo duas imagens minhas. Não era essa a intenção, Aline. Aqui vem os meus problemas de sinapses com a tecnologia, que nunca consigo acertar direito as coisas. Mas eu nem eu já consegui fazer ficar só uma imagem uma vez, e eu aparentemente estaria fazendo tudo igual daquela vez, mas pelo jeito não tô. Obrigado por avisar. Depois eu vou tentar mudar aqui um pouquinho. Mas eu queria escutar de vocês alguma coisa. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Parece muita loucura, essas novas formas de comunicação entre os neurônios, ou não? Talvez faça sentido. O que que vocês acham disso? Bora lá fazer sinapse junto aí, pessoal, participar. É bem bacana quando isso acontece. Pode colocar aqui no chat, sem vergonha, sem medo, não tem comentário besta, não tem nada disso, tá, pessoal? De verdade mesmo. Ninguém? Essas sinapses impactaram demais vocês, assim? Será que o nosso cérebro não pode se comunicar um com o outro, pessoal? Fala, Léo, tudo Ô, certo? Opa, Aline, fica à vontade, bom Aline. dia. A Aline ia falar? Eu acho. Fica à vontade, Aline. Fica à vontade, querida. Não, pode falar, Léo, depois eu falo. Rafael, eu fiquei pensando, é, por que que quando estava estudando os coraçõezinhos das rãs, lá, né, aquele Otto, né, Isso, esqueci, Otto Lewy. ele dá o estímulo elétrico. Por que que ali já não... Ele estimula o nervo vago e o nervo vago vai estimular. Por que que ali ele já não entendeu que era elétrico também? Porque Por- eu fiz uma estimulação elétrica. Sim, sim. E faz sentido essa tua pergunta, talvez fique mais claro até aqui num slide para frente, é que precisa do estímulo elétrico. Isso também já era um consenso, né? Que os nervos, naquela época, que os Ah, nervos atuavam como fios, né? O pessoal sabia que os nervos atuavam como fio. Tinha neurocientistas lá, que até me fugiu o nome agora, sou ruim com o nome, mas eles que criaram esse conceito, ó, que veio, se a gente vir lá para trás do Descartes, né, fala da lei do fluido mecânico, que tipo flui um líquido por aqui, faz eu mover o braço, e tal. Ele tinha uma ideia meio, né, meio errada sobre o funcionamento das coisas nesse sentido. E daí veio alguns neurocientistas e disseram, ó, não, não tem nada de fluido mecânico, o negócio é eletricidade. Flui estímulo elétrico aqui pelos nervos. Mas ainda a questão era,
tudo bem, a parte que está trafegando ali pelo nervo é elétrico, mas quando chega ali no ponto de encontro que o Carral falou, né, entre um nervo e outro, continua sendo puramente elétrico ou vira químico para depois se tornar elétrico? Ah, Essa era a dúvida. Bom tu colocar isso, entendi. Aline, que daí dá uma contextualizada melhor. Então essa era a questão. Eles sabiam que lá era elétrico, então o estímulo elétrico era assim, mas eles não sabiam a natureza do contato entre um neurônio e outro. Isso eles não sabiam. E daí quando ele consegue pegar a sopinha química, botar no outro coração, ou seja, sem estímulo elétrico, e o outro coração bate devagar e fala, opa, tem algo químico aqui. A comunicação ali Uhum, entre um espacinho, no espacinho, ela é química, né? E daí por muito tempo, até a década de 50 praticamente, 20 e poucos anos, eles entenderam que era só química, inclusive, que não tinha nada de elétrica na comunicação. Daí, com a microscopia eletrônica, eles entenderam, opa, é elétrica também. No final tá todo mundo certo, né? Eu acho muito massa isso na ciência, né? A gente, ok, é isso. De repente, epa, não é tão isso aqui, não. Por isso que eu, apesar das limitações, eu converso muito com o Léo sobre isso, né? Apesar de todas as limitações que essa nossa ciência tem, cartesiana e tudo mais, que deixa de fora muita coisa, ainda assim foi um método que funciona bem, eu acho que principalmente por isso, por não ter medo de repente, oh, não era por aqui. Por quê? Porque se baseia em evidência, em fato, né? Então, pô, vem uma evidência robusta, várias, que não é por aqui, então não é por aqui. E foi mais ou menos isso que aconteceu nesse momento, foi bem interessante. Show, Aline. Valeu. Léo, fica à eu tenho vontade. outra Oh, dúvida, pode ficar. aproveitar. Fica à vontade. Como que é entendida essa comunicação de neurônios em espelho, né? Porque seria eu Boa. com outra pessoa. Se não for por campo, como que vai ser? Eu não É. entendo. Então, eu até tenho uma Assim, eu aula. acho que é básica a minha pergunta, mas eu não sei. Tem uma aula, Aline, esse ano, que tá ali no meu cronograma do ano, que é para falar justamente sobre isso, sobre neurônios espelho, já fala sobre empatia e tudo mais, né? Então, é que para eu ativar meus neurônios aqui, não necessariamente eu preciso ter um estímulo elétrico, alguma coisa nesse sentido, assim. Quer dizer, precisa, né? Mas não precisa ter uma comunicação com o teu cérebro. Só no eu ver eu já consigo estimular, no eu imaginar eu consigo estimular, né? Se eu fechar o olho e me concentrar bem aqui num, sei lá, num cheiro, num gosto, eu vou, é como se eu quase estivesse sentindo aquilo. Eu consigo estimular. Então, assim, eu vendo uma pessoa sofrendo ali, sentindo dor. Isso foi feito experimentos até com ratos, inclusive. Quando um ratinho vê outro ratinho sentindo dor, o ratinho que está enxergando o outro sentindo dor, ele ativa neurônios de dor, parecido com o ratinho que está sentindo dor. Isso é uma capacidade do nosso cérebro, eu diria até que até evolutiva, assim, né? Pra gente prosperar nesse mundo maluco aí, né? Nesse universo que a gente vive, no sentido de sobreviver mesmo e se replicar, de conseguir ativar o que o outro tá sentindo na gente de uma maneira que não precise de um campo elétrico. Teoricamente não, né, Aline? Vai saber se não tem também. É o que eu abri ali de possibilidade. Eu não sei, na verdade. Eu tô ignorante para isso e a neurociência tá ignorante para isso. Aparentemente parece que não precisa. Mas parece que esses campos elétricos são fracos, que não vão muito longe. Mas vai saber. Essa pergunta tua é uma pergunta que eu acho que permanece, de certa forma, em aberto. Mas a gente vai falar sobre neurônios de espelho esse ano, de certeza. Eu curto esse tema também. Fala, Léo, fica à vontade, meu querido. Bom dia, bom retorno para gente, né? Bom retorno. Legal, tava com saudade de fazer as sinapses. Mas eu acho que um pouco o que eu pensei, eu ainda estava formulando, mas eu, eu acho que já dá para a gente propor alguma coisa aqui para a gente debater. Essa questão das sinapses também, de alguma forma, quando você coloca ali o desenvolvimento da ciência e tal, ao mesmo tempo eu pensei na qualidade das sinapses que a gente anda fazendo. E Ah, até isso comprometer o próprio desenvolvimento da ciência, né? Então, assim, em tempos de sociedade do cansaço, né? Que o aprendizado fácil, superficial, ele é muito mais, né, vendável, né? Assim, mais fácil de ser difundido, né? E mais fácil de ser assimilado. Ou às vezes hoje está sendo mais difícil a gente encontrar quem busca um aprendizado mais aprofundado de algo, né? A própria ciência às vezes se fecha. Por um lado, você tem a essa questão do negacionismo, e a ciência, às vezes, numa confrontação a isso, acaba sendo dogmática também, acaba se fechando numa ciência como se respondesse tudo, né? E de fato não é, né? Então, assim, eu pensei um pouco nisso. Que sinapse hoje que a gente, qual a qualidade da sinapse que a gente está tá formando hoje, né? E não sei, eu acho que
E também eu acho que a gente poderia pensar a questão dos afetos, né, envolvendo isso, né, conduzindo isso, né, até questões assim muito ligadas ao medo, ao ódio, né, e fixando, ou às vezes cristalizando personalidades mesmo, assim, que eu vejo, né? Coisas, situações que a gente vê assim, pô, mas como na vida material dessa pessoa tá tudo provando o contrário, e a pessoa pensa que o problema do país é X coisa. Eu não vou entrar nem nos méritos políticos, né, da questão, mas eu acho que assim, de fugir de uma realidade concreta, né? Então hoje a gente está com uma dissonância tal, né? E às vezes é difícil, né, de você, até brincando com um primo meu ontem, eu mandei uma coisa para ele, ele falou, isso não é fake, não, isso, cara, e isso de certa forma me ofende, porque às vezes eu, antes de encaminhar alguma coisa, eu procuro, tirando exceção a nossas ficções, que às vezes a gente troca, né, e ao mesmo tempo já diz, né, que será, né, a gente Uhum. também tem essas questões com situações que a gente não pode ponderar pela ciência, né, e eu acho isso muito legal, o mistério e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, acho que, mesmo da mesmo pé que eu gosto do mistério, às vezes eu vejo pessoas vestindo a camisa daquilo que eu gosto de ver como mistério, e a pessoa vira fanática com aquilo, sabe? E se fecha para outras opiniões, né? Eu falei, não, cara, eu respeito a sua também, né? Eu acho legal isso aí, eu transito por esse caminho também. Mas eu acho que, de certa forma, a gente se cega um pouco, né? Eu acho que se fechando nas certezas, né? Não sei se eu ajudo Ou aí, mas eu é, acho que a gente pode evoluir mais, né? é muito bom isso, né? A qualidade das sinapses que a gente está fazendo, que a gente está aprendendo. Porque, assim, sinapse por sinapse, um comportamento de adicção, de dependência a uma substância, é um conjunto de sinapses feito lá, entende? Tão forte que é difícil de tu estimular outras sinapses paralelas. Inclusive, tu tende a repetir aquele comportamento, né? Com frequência, isso vira um problema. É um grupo de sinapses. Então, não, é bem isso, ô Léo. Não é fazer sinapse por fazer sinapse, né? É fazer sinapse com qualidade, fazer sinapse, enfim, de uma forma que seja interessante. Quando eu falo sinapses saudáveis, eu estou falando não só de sinapses feitas pelo conhecimento, por atividade física, esse tipo de coisa, mas de sinapses de qualidade dentro do conhecimento também, né? Isso é importante. Muito bacana tu trazer isso. A gente está vivendo essa adicção da informação fácil, né? Sim. Eu acho que, de certa forma, as redes sociais, esse vício também tem essa questão cognitiva aí, né? E o nosso cérebro, a gente vai falar disso aqui num slide mais para frente, já, entrando para o fim, tem dificuldade, assim, o que é real, para ele, ele é bobinho nesse sentido, né? O que que é real, o que que é imaginado, então é muito fácil de ele entrar num caminho, assim, que é uma viagem completa, mas para aquele cérebro é real, entende? Porque ele tem essa dificuldade. Por que que se eu fechar o olho, fazer uma meditação bem concentrada, sei lá, me imaginar num lugar tranquilo, um sonzinho de água, tal, cara, o meu cérebro ele vai acreditar que eu tô naquele lugar e isso faz bem para ele, entende? Mas da mesma forma pode entrar em uns caminhos que é como tu falou, que são, né, uma loucura praticamente, e para ele é real. Então, tem que ter como tomar cuidado, com isso. Show, Léo. Obrigadão, meu querido. Deixa eu ler aqui o que o pessoal está trazendo. O Alisson trouxe aqui. Ouvi uma pesquisadora da Unifesp em um evento falar sobre a sincronização de ritmos encefálicos de pessoas próximas, amigos, etc. Claro que esse é um resumo do resumo, mas traz um caminho para essa ideia de comunicação entre neurônios. Já ouvi falar também disso, Alisson, e parece que realmente isso pode acontecer. Os sistemas biológicos, né, parece que tendem a sincronizar de alguma maneira. A mesma coisa as mulheres, não sei se sincronizam ali o período menstrual, aquelas coisas, né? Então, no cérebro, eu acho que pode acontecer coisa parecida. Tem campo aí para estudar assim, Alisson, bem interessante. Vitória colocou: eu tive meu primeiro contato com a neurociência sobre sinapses com Wesley. Conheço o trabalho do Wesley. Não sei se você conhece, né? Conheci sim. Mas ele é doutor em neurociências. Acho muito legal esses assuntos. Minha dúvida: quando acontece uma paralisia cerebral, por exemplo, o que acontece é que os neurônios morrem, não acontecendo sinapse? Então, tem várias coisas que pode acontecer, né? E morte neuronal é uma delas. Uma paralisia cerebral, uma pessoa que no nascimento ali, por exemplo, falta oxigênio por algum motivo, né? Não chegou oxigênio, não, oxigênio é o combustível lá do neurônio. Se não tiver oxigênio, ele vai morrer. Então tem morte neuronal ali, bastante morte neuronal. Uma própria doença neurodegenerativa tem morte neuronal. E daí, quando acontece a morte neuronal, as sinapses não acontecem mais. E não tem como ressuscitar neurônio, né?
infelizmente. Hoje a gente estuda na psicofarmacologia, principalmente, maneiras de proteger neurônios, sobretudo numa neurodegeneração que está tendo uma inflamação ali, que está levando à morte neuronal, como num Parkinson, no Alzheimer, tem como proteger esses neurônios e tal, para que eles não morram, né? Para que eles parem de morrer, mas aqueles que já morreram já era, não tem mais o que fazer, né? Mas daí perde a sinapse. Por isso que uma pessoa com Parkinson começa a tremer, a ter problemas de coordenação, né? Problemas motores, porque os neurônios que morreram, as sinapses que foram perdidas, são justamente sinapses responsáveis pela questão motora. E dele começa a perder isso. Pessoas que têm Alzheimer começam a ter problemas de memória, tal, porque as primeiras sinapses que começam a se perder são sinapses no hipocampo ali, que estão responsáveis por formar novas memórias, né? E daí não tem mais sinapses, começa a ter esse problema. Uma criança que teve lá, uma hipóxia, uma falta de oxigênio no nascimento, dependendo ali do grau, né, de quais neurônios foram afetados, vai determinar o como vai ser as possíveis sequelas e tal. Então é isso, perdeu o neurônio, perde sinapse e daí perde essa comunicação. Com estímulo, né, a gente consegue recuperar algumas coisas interessantes. O nosso cérebro é plástico, nunca esquecer disso. O nosso cérebro ele se reinventa, pessoal, se for preciso, né? Então, uma pessoa, por exemplo, teve um AVC, perdeu ali um movimento de um lado do corpo, ela começa a fazer fisioterapia, estimular de várias maneiras, ela pode começar a recuperar isso, porque outros neurônios vão dando conta daquele caminho ali, muitas vezes, entende? Ou uma pessoa que perde a visão, o cérebro dela começa a desenvolver muito a parte ali das sinapses responsável por audição, por tato, ela fica boa a ponto de conseguir ler braille, ela consegue escutar melhor e tal. Então o nosso cérebro tem essa capacidade de se reinventar, assim, né? Eu sempre lembro quando eu falo de neuroplasticidade uma história de uma chinesa que com 21 anos foi fazer um exame lá para ver alguma outra coisa e descobriram, né, um exame de imagem do cérebro, e descobriram que ela não tinha cerebelo, que é uma parte muito importante, que é um mini cérebro que tem aqui atrás e que é extremamente importante para a questão de coordenação motora, de aprendizado relacionado à coordenação, equilíbrio, um bocado de coisa. E, pô, ela tinha uma vida aparentemente normal aos 21 anos, mas sem cerebelo. Daí foram investigar, a mãe dela falou: Ah, minha filha aprendeu a andar com 4 anos, realmente demorou um monte e tal. Mas o cérebro deu um jeitinho, entende? E conseguiu fazer a função ali do cerebelo, mesmo sem ter aquelas sinapses lá. Carmen colocou aqui, pode até ser bobagem, mas quando os cachorros também sentem. Isso é uma coisa que realmente acontece, Carmen. Já sei até o que. Sem ler, eu já sei mais ou menos o que tu estás falando. Sentem o que a gente está sentindo, eles já chegam, ficam mais perto e parece que quase sentem nossa dor. Então são animais. Mas eu, quando vejo alguém com um machucado, eu já nem quero olhar. Parece que sinto a dor, prefiro não olhar, ou quando sei de alguma notícia, quando considero grave, prefiro não saber os detalhes, pois eu sinto. Sou muito sensível com essas coisas, acho que tem muito a ver com os neurônios. Tem a ver com os neurônios do espelho ali que a Aline falou, com certeza. E essa dos cachorros é incrível, que realmente eles têm sei lá, a anteninha deles de captação da realidade certamente é diferente da nossa. Os animais todos são diferentes, né? Mas uma coisa que me impressiona, que a minha mãe fala, é que quando eu vou para Santa Rosa, que tem os cachorros lá, né, na minha cidade natal aqui, que é uns 100 quilômetros onde eu tô, ela fala que os cachorros já vão pra frente do portão, tipo, uns 10 minutos antes de eu chegar. Entende? Cara, 10 minutos antes eu tô a quilômetros de distância ainda. Entende? E ela fala, Rafael, não nega, cara. Eles vão pra frente do portão, eu já sei, ó, quer ver que ele tá chegando? É muito doido isso. Não tem experimento que comprove, que explique isso e tal, né? Ciência. Tem coisas que a ciência não dá conta, mas tem coisas bem doidas aí. Volto a repetir Shakespeare, né? Há mais coisa entre o céu e a terra do que se põe em nossa vã filosofia. E a nossa ciência é uma lente, né? Uma lente, essa lente, ó, ela tá pegando aqui essa parte do meu olho, mas tá ignorando um bocado de outras partes. À medida que a gente vai ampliando essa lente, tecnologias, conhecimento de água 4, né, a gente vai vendo mais coisas. Mas é fato que a gente não vê muita coisa ainda. Show, pessoal. Bom momento, sinapse, seguimos aqui mais alguns slides antes de uma próxima parada. Queria eu conseguir fazer eu não aparecer duas vezes, mas não consigo, eu acho, Aline. Bom, tem os neurotransmissores nisso tudo, né, que são importantes pra caramba, substânciazinhas químicas ali, moléculas bem pequenas, que têm uma ação bem rápida, que induzem ali as respostas no nosso sistema nervoso, a comunicação entre os neurônios, e muito se dá através dessas substâncias. Você já deve ter ouvido falar várias delas: adrenalina, noradrenalina, dopamina, ocitocina, GABA, acetilcolina, glutamato, endorfina, serotonina, todas essas são substâncias neurotransmissoras que são liberadas ali na sinapse, né, e passam o recado de um neurônio para outro. Essas substâncias elas modulam a excitabilidade do neurônio pós-sináptico, aquele neurônio que recebe
o recado. Elas modulam, às vezes umas ativam mais, outras inibem menos e por aí vai. Por exemplo, tem o glutamato que é o principal neurotransmissor excitatório, o GABA que é o principal neurotransmissor inibitório, enquanto o glutamato ativa o neurônio seguinte, é importante para a memória, um bocado de coisa. O GABA, ele desliga o neurônio seguinte, ele é muito importante para reduzir essa excitabilidade quando ela está exagerada, em momentos de epilepsia. Ela é muito importante o GABA para as vias inibitórias. Quando eu tomo uma decisão, eu deixo de tomar outras três, vamos dizer assim, né? Tem que ter essas vias inibitórias no cérebro. E só para dar exemplo, né, desses dois neurotransmissores, eles acabam aí contribuindo para esse equilíbrio entre excitação e inibição. Por isso que tem diferentes neurotransmissores com diferentes funções, né? Com diferentes naturezas de sinais que são passados. Tá? E esses sistemas modulatórios, eles ajustam aí estados de humor, de atenção, de motivação, né? O nosso cérebro é uma sopa química. E dependendo como está essa sopa química, a gente vai se sentir mais feliz, mais triste, com mais prazer. A nossa memória vai estar melhor, vai estar pior, né? Eu usei exemplo aqui do Alzheimer, que começa a morrer sinapses. Começa a morrer sinapses de acetilcolina, que tem uma importância muito grande para a formação de memória. Sem acetilcolina, a memória começa a não ficar muito boa, entende? E por aí vai. No caso do Parkinson, começam a morrer neurônios, uma região neuronal ali que libera dopamina, que é importante para os movimentos. E daí, sem essa dopamina ali, começa a ficar difícil executar os movimentos. E por aí vai, tem muitos neurotransmissores. O que não dá é para reduzir também demais apenas a isso, né? Por exemplo, uma pessoa, a serotonina tem a ver com humor, né? Dá uma diminuída aí na serotonina, a pessoa fica mais deprimida e tal. Mas não dá para dizer que a depressão é só uma diminuição de serotonina. Isso não dá, pessoal. Isso é muito simplista, né, uma explicação muito simplista para um fenômeno muito complexo como a depressão. Então, sim, tem provavelmente uma questão ali na química também, mas essa é uma partezinha do quebra-cabeça, que pode, inclusive, estar sendo uma consequência, muito provavelmente deve ser, e não a causa da depressão, muitas vezes, né? E a psicofarmacologia toda se baseia muito nessas questões mais simplistas, muitas vezes. Vou lá e aumento aumento serotonina, pronto, é um antidepressivo. Mas não, é muito mais além disso. De qualquer forma, essas substânciazinhas químicas, esses neurotransmissores que fazem essa comunicação, contribuem sim muito para a modulação, aí, para o ajuste dos nossos estados de humor, de atenção, de motivação, né? A dopamina no córtex frontal aqui é importante para a atenção, por exemplo. É isso que às vezes parece faltar um pouquinho em quem tem déficit de atenção e hiperatividade, não resumindo apenas a isso, né? Como eu já disse, tem muito mais coisa, mas esse parece ser uma partezinha do quebra-cabeça. Então, essas substâncias químicas na comunicação entre o neurônio e a natureza delas, o sinal que elas passam ali, vamos dizer assim, é muito importante para tudo que a gente é e faz na vida. Aqui eu trago um videozinho, ó, para mostrar isso, o neurotransmissor, uma animação, na real. Ó, os sinaizinhos elétricos ali acontecendo, né? Até a neuroplasticidade, uma sinapse muda, até que vai chegar no ponto lá onde tem a liberação dos neurotransmissores, ó, o axônio aqui, o terminal axonal, estamos indo ali para o terminal axonal e para o início de um dendrito, né? Ali, ó, as vesículas que vão liberar os neurotransmissores, uma chuva de neurotransmissor aqui, aleatoriamente, alguns se encaixam ali nos receptores e através desses receptores eles passam, então, o sinalzinho que eles, né, têm de passar. Então é meio que aleatório o negócio, cai uma chuva de neurotransmissor ali que se encaixa nos receptores e vão passar o sinal. E depois esses neurotransmissores, um pouco é degradado por enzima ali na fenda, outro pouco é recaptado. Nosso cérebro ele é econômico, então tem proteínas transportadoras que fazem a recaptação, jogam esse neurotransmissor de volta para o neurônio que liberou eles, para ele ser armazenado de novo, ficar guardadinho lá. Daí quando vem um estímulo, ele é liberado de novo. Então, e a farmacologia, a psicofarmacologia toda atua aqui, inclusive, pessoal, nessa sinapse. Tem medicamento que vai lá no receptor e ativa ele direto, tipo um Rivotril que ativa o receptor GABA. Tem medicamento que impede essa volta, inibe essa proteína que faz esse transporte de volta, como um Prozac da vida, a fluoxetina, que impede a volta da serotonina, e aí sobra mais serotonina ali na fenda, isso muda o meu humor. Tem medicamento que muda, que inibe a enzima, tinha antidepressivos mais antigos que bloqueavam a enzima. Ali tem hoje medicamentos para Alzheimer que bloqueiam a enzima que degrada a acetilcolina. Sem a enzima ali
que é tipo um Pac-Manzinho, assim, né? Que come acetilcolina. Essa enzima paralisadinha sobra mais acetilcolina, dá uma potencializada no que sobra ali dos neurônios, em quem tem Alzheimer. Então dá para atuar nessa fenda sináptica, nessa química, de várias maneiras. A psicofarmacologia depende exclusivamente, praticamente, dessas reações químicas, assim, né? Se as sinapses fossem todas elétricas, grande parte dos nossos medicamentos deixariam de ter ação, por exemplo, tá? Seguimos aqui. E essa modulação toda, como eu falei, vai muito além de ligar e desligar o neurônio, né? Se a gente falar só que é só ligar e desligar, esse neurotransmissor faz isso, faz aquilo, é sempre explicação muito simplista para algo muito complexo, que é o funcionamento do nosso encéfalo como um todo, tá? Então é importante deixar isso bem claro, né? A gente vê aqui alguns neurotransmissores, como dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, tudo isso ajusta ali os estados cerebrais, né? A, faz uma modulação, que é uma modulação bem complexa. Muitas vezes emoções, comportamentos surgem de fato dessas modulações, tá? Não de sinais isolados. Vai lá, uma dopamina que faz um bocado de coisa, uma noradrenalina, tal, tudo isso acaba gerando de fato emoções e comportamentos, mas não é uma coisa isolada. Eu vou lá só pontualmente naquela via serotoninérgica e deu, vou mudar a pessoa. Não, não é assim que funciona, tá? É muito mais complexo que isso. E o cérebro funciona em gradientes, não em resposta binária, né? Não é um computador que a gente quer que é ali o zerinho ou um. Não, o nosso cérebro tem muita coisa entre o zero e o um, né? Então ele funciona entre gradientes e esses neurotransmissores atuam de certa forma nesse sentido, assim, fazendo essa modulação através dessas possibilidades que existem entre uma coisa e outra e são um universo de possibilidades e um universo de químicas ali atuando juntas também, né? O isolado não faz grandes coisas, tá bom? Tudo isso envolve um potencial de ação elétrico, né? Aquele sinal elétrico que eu estava falando para a Aline, que já é conhecido. Como que é esse sinal elétrico? Como que o neurônio é disparado, né? Tem a membrana do neurônio e nessa membrana, eu vou mostrar aqui um videozinho depois, entra íonzinhos ali, aqueles íons entram e disparam aquela membrana. Num geral, o que acontece, esse gráfico aqui, tentar falar de uma maneira mais didática possível, os nossos neurônios eles estão numa voltagem, digamos, negativa, né? Menos 90 milivolts é o potencial de repouso, assim. Eles estão negativo em relação à parte extracelular. Daí, quando entra os sinaizinhos de mais ali, ó, tá aqui nesse gifzinho aqui, ó, entra o sinalzinho de mais dentro do neurônio, sódio, potássio e tal, esses íons com carga positiva, a gente tem uma despolarização, quer dizer que muda aquela polarização, que estava negativa fica positiva em relação ao exterior. E aí tem um pico, né? Despolariza, opa, ativou o neurônio, aqui ativou o neurônio. E depois vai saindo de novo esses íonzinhos com carga positiva vão saindo e o neurônio volta a repolarizar, podendo até ficar um pouquinho desligado, que é uma hiperpolarização. Então, assim, um neurônio, quando se ativa, nada mais é do que entrando íonzinhos ali com carga positiva, vão lá, ativo ele, depois sai e desligo. Isso numa fração de milissegundos, num efeito dominó, assim, ó, como está acontecendo aqui nesse GIF, é um efeito dominó que vai indo da ponta do neurônio até o final dele, da ponta do próximo neurônio até o final, e assim vai numa rapidez gigantesca, como vocês podem imaginar. Se eu botar o dedo aqui numa superfície que ela esteja quente, na hora eu sinto a dor, mas aquele sinal teve que trafegar dessa forma, né, entrando ionzinhos ali, estimulando o neurônio, neurônio por neurônio, até o meu cérebro ele processar e voltar para o meu dedo para eu sentir a dor. Só que é muito rápido que isso acontece, né, na fração de milissegundos que isso acontece. Então, é uma variação bastante rápida desse potencial de membrana, onde entra sódio, potássio. Aqui sim tem um princípio de tudo ou nada, né? Entrou ou não entrou, mais ou menos isso. E a informação ela acaba sendo codificada pela frequência e pelo padrão dos disparos, né? Por exemplo, quando eu pego um ovo, eu pego com uma força, como eu pego um halter lá na academia, eu pego com outra força. Se eu não tiver essa medida, eu quebro o ovo, né? Ou deixo cair o halter. Então tem uma medida ali que é muito feita pela frequência desses disparos, né? Bastante força vai ter mais frequência de disparo, menos força vai ter menos frequência, e assim vai, tá? E é isso, essa forma de funcionar que permite aí uma propagação bem eficiente dos sinais ao longo do axônio. Vamos ver essa propagação aqui nesse videozinho. Tem sons aqui de. Isso aí. Ó, o sinal passando, ó, entra um monte de carguinha positiva, sai. Ó, entra as cargas positivas, sinaizinho demais, ó, entrando.
Passou o sinal e saindo. Toda hora sim, pessoal, né? Ele tem que estar mais negativo para poder ligar, então ele precisa sair, né? E ó, vem o sinal elétrico de novo, que no final das contas acaba se resumindo aqui, né? Finalizando aqui na liberação dos neurotransmissores que vão passar o recadinho para os neurônios seguintes. Mas esse sinalzinho elétrico, então, acontece a todo momento, esse efeito dominó, né? E daí, para sair, inclusive, uma curiosidade aqui, para essas cargas positivas sair, tem uma proteininha na membrana do neurônio chamada ah, bomba de sódio e potássio, que ela fica jogando essas carguinhas positivas para fora depois, para o neurônio voltar a ficar em repouso, porque senão dá um curto-circuito generalizado, tipo uma convulsão, né? Não pode, tem que se desligar de novo. E daí essa bomba de sódio e potássio, essa proteininha fica jogando. Imagina tu como se tu tivesse num barco furado, entrando água, e tu tivesse que tirar com um balde essa água toda hora para te não afundar. Então, a proteína, essa proteína, a bomba de sódio e potássio, é como se fosse essa pessoa no barco furado tirando água toda hora. Essa proteína tá toda hora tirando ali os ionzinhos de sódio e tal, para que o neurônio possa se desligar. Inclusive, né, mais curiosidades aqui sobre isso, o nosso cérebro ele consome energia pra caramba, né? Muita energia. Ele pesa aproximadamente 2% aí do nosso corpo e ele consome aí mais ou menos 20% da energia produzida pelo corpo. É muita energia. E grande parte da energia consumida, né, utilizada no nosso cérebro vai para essa bombinha de sódio e potássio. Se eu não me engano, mais de 70% da energia consumida no cérebro é para a bomba de sódio e potássio. Imagina, ele tem que estar trabalhando toda hora, tirando essas carguinhas positivas de dentro do neurônio. Se chega a dar um probleminha ali, uma questão genética tal, que muda essa proteína, ferrou com tudo. Às vezes tu vai ter uma síndrome com várias crises epiléticas e tudo mais, né? Eu gosto de olhar também o óleo desse. Eu falo que é um olhar até poético. Nossa, se a gente entrar na neurociência molecular, nesse detalhezinho, eu tô falando de uma proteína, pessoal. Tem milhares num único neurônio, tipo, funcionando ali de uma forma tão perfeita. Ela não dá certo, ferra com todo o resto, entende? Então, pô, eu vejo muita. É um milagre acontecendo em cada neurônio ali, entende? Eu vejo muita poesia nisso mesmo. Na neurociência molecular tem bastante isso também. Tá bom? Então é assim que se dá esse potencial de ação, essa linguagem elétrica, que eu tinha falado para a Aline antes até, que ela acontece, eles já sabiam disso, é essa a natureza dessa linguagem elétrica, é íons entrando ali, né? Tem medicamentos que bloqueiam essa entrada de íons, por exemplo, a carbamazepina, que é um antiepilético, ela bloqueia a entrada de sódio, né? Porque aquele cérebro, o antiepilético, né? A pessoa na convulsão está tendo muitos disparos anormais do neurônio, que gera a convulsão, inclusive. E daí tu vai lá e dá um medicamento tipo a carbamazepina, ela vai lá e bloqueia, fecha as tampinhas ali de alguns canais de sódio, e daí tu impede essa hiperativação, tu teoricamente impede ali de acontecer as convulsões, tu trata a epilepsia, né? Mais ou menos assim que acontece. É uma droga que atua num canal iônico, pra vocês terem uma ideia. Seguindo aqui. E aqui uma parte que eu gosto de dar uma viajada boa também, né? Porque eu trago aquela. Até revi esse filme nas férias, eu gosto de rever esse filme. Matrix, quem não viu, é uma dica aí que eu dou, né? Mas tem uma fala no Matrix que eu acho muito interessante, que o Neo tá lá conhecendo o Morfeu, né? E o Morfeu tá para apresentar ou não para ele a Matrix, como ela realmente é e tal. E daí ele fala, né, que vai mostrar a realidade só. E daí o Neo. Morfeu, acho que pergunta, tá, mas o que que é real, né? Como que você define o real? Esse diálogo eu acho muito massa. E daí ele responde: se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear, né? E ver, né? Se isso é real para ti, isso aqui que eu tô tocando aqui, ó, sentindo, os gostos que eu tô sentindo, isso é real, o que eu tô vendo? Então, real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro. Isso é um fato, pessoal. O real são sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Se eu entrar aí no córtex visual de vocês e der um estímulo elétrico no córtex visual de vocês, vocês vão ver coisas. Para vocês, aquelas coisas são reais. Entende? Se eu entrar no córtex auditivo de vocês e estimular o córtex auditivo de vocês, vocês vão escutar coisas. E o que vocês estão escutando para vocês é real. Uma pessoa que tem esquizofrenia, as alucinações dela, visuais, auditivas, para elas são reais. Entende? Então, o que que é o real, né? Tem coisas que não estimulam ele. Tipo, eu não consigo enxergar um infravermelho, né? Infravermelho, tá abaixo ali do grau de luz que eu consigo ver. Eu não consigo. Por quê? Porque não estimula aqui não estimula aqui na minha retina as células nervosas que estão ali e tal, e não gera uma imagem,
né? Mas existe, tá ali. Não quer dizer que não é real, né? Mas se eu interpretar como real tudo aquilo que eu posso ver, cheirar, tocar, tal, e real é só estímulo elétrico interpretado pelo meu cérebro. Mas o nosso cérebro é como se fosse uma anteninha, né? Bem complexa, que capta vários sinais, que transformam isso na nossa realidade, mas ele deixa de captar muitos sinais também, né? Tem muita coisa que o nosso cérebro não consegue captar. Só dei o exemplo aqui do infravermelho, por exemplo, né? Então, eu acho muito legal essa fala no Matrix, porque traz para essa questão aqui, né? A gente está falando de comunicação entre neurônios, sobre disparo e tal, que dá essa noção do real para nós, o que a gente pode ver, o que a gente pode enxergar, o que a gente pode sentir, tudo isso. Mas tem muita coisa que não ativa isso também, isso é interessante, né? Aqui eu vou mostrar um videozinho para vocês, ó, que é um modelo computacional que ele reconstrói, é algo real, né? A partir de, não é uma mera ilustração, né? Ó, ele reconstrói a partir de sinais reais de eletroencefalogramas, atividades elétricas e a conectividade funcional do cérebro em um ambiente 3D anatomicamente realista, integrando diferentes faixas de frequência cerebral. Então, os sinais que vão aparecer aqui são sinais de um cérebro funcionando em tempo real, entende? É um cérebro real, que eles pegaram as informações lá do eletroencefalograma e transformaram essas informações nesse cérebro de 3D aqui, tá? Aqui não é o cérebro da pessoa propriamente dita, mas a eletricidade que está acontecendo no cérebro da pessoa é como essa que está sendo mostrada aqui, tá? Olha só como é doido o negócio. Era para ter um sonzinho aqui até, eu acho. Ó, parece um fogo de artifício, né, pessoal? Imagina tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, a gente escutar, a gente enxergar, tudo isso gera estímulo elétrico, né? E é um verdadeiro show de fogos de artifício no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele produz eletricidade suficiente, dizem, para acender uma lâmpada de 12 a 20 watts por aí de potência, né? É bastante eletricidade, tudo na forma de íons, aquilo que eu falei para vocês. E esses neurônios todos se comunicando um com os outros, né, através das sinapses, sejam sinapses químicas, elétricas ou através até de outras coisas, como a gente falou aqui, outras formas de comunicação. E cada estímulo que a gente dá, vocês estão recebendo estímulos nesse momento, através desse conteúdo e tudo mais, cada estímulo que a gente dá molda as nossas sinapses de forma que vai definindo o nosso conhecimento, quem a gente é, né? Algumas dessas sinapses vão se desfazer, outras vão se reforçar, né? Se vocês, por exemplo, pegar esse conteúdo que a gente passou aqui hoje, né, quem tiver mais interesse, e lá no e-book que eu falo que está disponível, e ler todo aquele e-book lá, tem umas 15 páginas, vocês vão estar reforçando as sinapses que foram feitas aqui, é um complemento, e aí a chance de, inclusive, ela se desfazer é menor, a chance de vocês conseguir evocar elas quando vocês quiserem é maior. Tem uma aula aqui no Clube das Sinapses que a gente fala sobre o aprendizado e tudo mais, né? Que falam sobre isso, que é bem interessante. Então, tudo isso eu acho bem legal de Rafael, aqui. Pode falar, Léo, fica à vontade. a pessoa desse modelo estava em alguma atividade, não? Você sabe? Eu não tenho essa informação, também já tive essa dúvida e não tenho, mas eu não sei se aquilo ali é os estímulos normais, né? De eu estar enxergando e tudo mais. Pode ser, tá? Até pode ser, mas ela pode também estar em alguma atividade cognitiva, de conversar, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque tá bem intenso o negócio, né? E eu também não sei qual é a escala temporal ali, né? Por quanto tempo foi aqueles registros ali e depois jogado nesse frame, assim, vamos dizer assim, né? Mais rápido. Tem isso também. Mas é doido, é bem intenso. Show. Seguindo aqui. Então, já finalizando, né? Estão dando tempo aqui que eu acho que é um tempo bom para formar sinapses, máximo de 1 hora e meia. Reforçando as sinapses que a gente fez aqui hoje. Depois eu abro aí para vocês de novo. Bom, os neurônios se comunicam aí formando redes dinâmicas, como a gente viu, e aprender significa modificar essas conexões, essas redes ao longo do tempo. O nosso cérebro vai se moldando, né? Modificando essas sinapses. A comunicação ela combina aí várias linguagens, desde química, elétrica e talvez até outras formas que a gente ainda está tentando entender, como campos elétricos, microtúbulos ali, nanotúbulos, né? Que pode passar a comunicação entre um neurônio e outro.
Os neurotransmissores, a gente viu que eles não carregam ali os significados prontos, né? Eles são moduladores, eles modulam os circuitos, os contextos, a probabilidade de resposta. Então não dá para resumir tudo um comportamento, alguma coisa, a um único neurotransmissor. Isso é uma e nem mesmo uma patologia, um único neurotransmissor. Isso é uma explicação muito simplista para fenômenos muito complexos. O potencial de ação, né, que acontece é a base elétrica para tudo isso, tá? Sustenta ali a comunicação entre os neurônios, tem a parte química, mas a elétrica é a boa parte dessa comunicação e inclusive sustenta aquilo que a gente é, né? Nossa experiência consciente, a forma com que a gente vê a realidade, inclusive, é aquela tradução feita ali pelos neurônios. E voltando nisso, né, aquilo que a gente chama de real emerge aí da interpretação cerebral de sinais elétricos, químicos e contextuais, a biologia transformada em experiência, né? O que não quer dizer que a nossa realidade, que a realidade não possa ser além disso, inclusive, né? A forma com que o nosso cérebro capta a realidade é uma forma que tem os seus limites, né? Que transforma isso em potenciais de ações, que transforma isso em sinapses, que faz os neurônios se comunicar ali. Essa forma com que a gente interpreta o mundo é a forma com que o nosso cérebro consegue traduzir desse mundo, né? Não quer dizer que não possa ter coisas que ele não traduza, tá? Eu gosto, o mistério, né? Como o Léo falou antes, eu gosto de ir para esse lado também. É uma parte minha importante. Aqui eu deixo para vocês algumas dicas sempre, né? ah, Sinapses para além desse encontro, como eu costumo dizer. O filme Matrix, que eu falei, é muito legal esse filme. Tem outros três depois, um quarto que saiu recentemente, e que eu, como fã do Matrix, fui ver sem grandes expectativas, porque não teria como continuar sendo legal, e superou total. Foi uma ótima. ah, Fui surpreendido positivamente. O quarto foi bom igual. Divertidamente, né? Todo mundo já ouviu falar aí que faz uma leitura bem bacana das emoções, como processos cerebrais ali que organizam essa experiência, neurônios se comunicando de certa forma, bem interessante. Jogos mentais na National Geographic, né? Tem no Disney Plus lá que são experimentos visuais que revelam os limites e atalhos da percepção humana, esse negócio da percepção dos nossos neurônios serem bobinhos, né? E é bacana, tem coisas interessantes. Para leituras, né? O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, esse neurocientista português, é um clássico aí bem interessante que mostra porque emoção e corpo são centrais para razão e consciência. Ele traz muito para tudo. Eu gosto muito do Damasio, mas tenho minha visão um pouquinho diferente também, né? Ah, não é porque ele é o Damásio que eu não posso ter uma visão um pouquinho diferente em alguns pontos. Ele tenta atribuir tudo ao cérebro, assim, a própria consciência está ali em algum ponto e tal. Eu concordo, eu acho que sim, muita coisa está ali, mas eu não descarto possibilidades de coisa para extra matéria, né? Também. O Descartes errou do jeito que ele colocou, tal, foi um erro, né? A lei do fluido mecânico, então vale a pena adentrar nisso aqui. Mas talvez ele estivesse só dizendo de um jeito diferente uma coisa que a gente não compreende ainda. E que nem ele compreendia. Princípios de neurociência, quem quer ter aí um dentro da sua biblioteca, né? Quem é da psicologia ou qualquer área aqui, né? Que se interessa pela neurociência, eu quero ter um livro de neurociência técnico interessante para ter na biblioteca. O Candel é um bom livro. O Bear também é um bom livro, tá? O Cérebro que se Transforma. É um livro que fala muito sobre a neuroplasticidade, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar, bem interessante. E algumas dicas de podcast, o Naruhodô, não escuto muito esse podcast, talvez até tenha falado o nome errado, mas escutei alguns episódios já, e ele é um podcast que tem alguns episódios que falam sobre o cérebro, comportamento e tal, que são interessantes. Podcast chamado Autoconsciente também traz reflexões interessantes aí sobre experiência subjetiva, emoções e mente. E tem esse aqui que eu gosto muito, Ciência Suja, eu escuto bastante, que é um projeto do Serra Pilheira até, que ele traz aí bastidores da ciência, vieses cognitivos, explora como o cérebro constrói interpretações. Ele traz, na verdade, vários problemas da ciência, não da área só da neurociência, mas tem um episódio específico lá, ou mais de um até, que fala sobre essa questão de como o nosso cérebro constrói interpretações e tudo mais. Vai um pouco ali ao encontro daquilo que o Léo falou, dessa dissonância cognitiva que a gente vive e tal. É um podcast que vale a pena. Aqui tá as referências que eu usei, né, para essa aula. E lembrando, pessoal, tem o e-book, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, deixa eu compartilhar aqui com vocês o e-book na tela, só para vocês verem. Achar ele. Cadê ele, meu Deus? Pera aí, tem que achar ele aqui. Só para, de repente, vocês se interessar, né? Ah, tá.
Achei aqui. É muita aba, minha gente. Ó, aqui tem um e-book, tá? Que eu faço lá, estou fazendo para cada conteúdo. Então tem cada slide lá é um capítulo aqui, né? Uma sinapse que eu digo. Aqui tá bem mais detalhado, com todas as referências, tal. Então, quem quiser aprofundar, entrar um pouquinho mais na toca do coelho, reforçar as sinapses que foram feitas aqui, pode dar uma lida lá no e-book, que é um bom complemento. Tá E bom, querido? tá Tá. naquela mesma pasta do Drive, né? Isso, ali Das aulas. no grupo do WhatsApp tem um link ali que leva para os slides e tal, para isso tem os Ah, e-books. tá. Nem todas as aulas têm e-book, porque eu comecei a fazer isso depois de um tempo, né? Agora eu peguei o jeito, e tal, eu acho. E daí pretendo fazer sempre. Daí o próximo passo, inclusive, eu quero deixar mais profissional, deixar uma carinha de e-book mesmo, tal, melhorar ali a estética do negócio, tá bom? Então era isso hoje. Deixa eu ver o que vocês têm mais aqui que estão colocando. Ah, Slane coloca muito enriquecedora essa aula. Já assisti muitas aulas sobre o funcionamento das sinapses e hoje aprendi de fato o funcionamento dos impulsos elétricos e químicos nas sinapses. E se eu for assistir de novo, vou aprender muito mais. É isso mesmo, a gente aprende a todo momento, sempre que rever, mesmo um filme que já viu, tal, sempre tem coisa nova para aprender, numa mesma situação. Acho que é a capacidade de aprendizado de cada um. ah, e como fase importante a repetição, e estar sempre disposto a estudar mais para aprender mais. É isso aí, Slane. A repetição é importante no processo de aprendizado. Ok, Marília, obrigado. Valeu, Alisson. Carla também. David, show de bola, brigadão. Mais algum comentário, alguma coisa? Tudo ok? Rafael, Fique eu à tenho vontade, uma Aline. pergunta. Pode fazer, Aline. Fique à vontade. Quando eu estudei, né, na faculdade, eu tenho 30 anos de formada, né? Então tem um tempinho. A gente sabia muito pouco sobre neuroplasticidade nesse momento. Isso, inclusive a gente Neurogênese, nem neurogênese, falava. neurogênese nem Isso, existia. neurônio, não existia. E aí eu também aprendi que neurotransmissor é só neurotransmissor, tá? Atua só lá no cérebro. Aí agora, quando eu curiosamente leio coisas sobre neurociências, e depois que eu entrei na menopausa, eu também me interessei mais. O que eu descobri que os hormônios, inclusive a ocitocina também é um hormônio, e você se. Ela é hormônio e neurotransmissor, né? Isso. Ela fica nesses dois lugares. E, e, e o estrogênio atuando, até por isso a gente tem névoa mental, que eu acho que foi a pior coisa na minha menopausa, porque tudo os hormônios, a reposição hormonal resolveu, menos a minha inteligência, que eu falo que eu fiquei mais burra. Poxa, Porque não é fácil. a capacidade de concentração diminuiu e a memória diminuiu. Sim, E isso são requisitos fundamentais para a inteligência. sim. Mas eu tive E isso também, aí, muito do estresse. Não entrei na menopausa, é o estresse também faz isso, muito. então quer dizer que também tem receptores, isso é a minha dúvida. E Tá. depois eu também estudando imunologia, eu também, assim, imunologia, não foi imunologia, a tal da psiconeuroimunologia, né? Que o sistema imunológico, ele também atua lá no cérebro, e é no neurônio, a minha dúvida é essa, tipo, os linfócitos, como que ocorre essa comunicação, Então, tem muita sabe? coisa. Sim, essas duas dúvidas são bem interessantes. Primeiro, né? O neurotransmissor faz uma comunicação ali mais, uma distância mais próxima, né? Na sinapse. E um hormônio é uma comunicação mais distante, né? Quando cai na corrente sanguínea, vai lá avisar outros Sim, tecidos, né? Tipo, a ocitocina pode fazer essas sim. duas possibilidades aí, por exemplo. A gente tá cheio de serotonina no intestino, não tem mais serotonina no intestino do que no cérebro, por exemplo, né? E isso é uma coisa doida, né? Que às vezes a gente fica pensando só ali no neurotransmissor, no cérebro e tal. Ok, a função neurotransmissora dela é no sistema nervoso central ali, principalmente, mas tem muito fora dali também, né? No intestino é um exemplo. E essa comunicação do sistema imune com o cérebro é uma coisa muito nova também. Porque até pouco tempo, Aline, a gente achava, e aí entra também, de novo, essa comunicação entre intestino e cérebro é uma peça-chave no entendimento dessa comunicação. Até pouco tempo achava-se que, por exemplo, acontecia uma inflamação, uma infecção aqui no meu intestino, né? Uma desbiose, as coisas aqui não estariam muito legal, o nosso cérebro estaria protegidinho.
porque tem a barreira hematocefálica, tal, tá lá Uhum. protegidinho, não. Só que o que que a gente sabe hoje? Que não é bem assim, que bem pelo contrário, não tá nada protegido. Tanto é que tem doenças como, talvez até doenças neurodegenerativas, pode estar começando aqui no intestino, que aqui gera uma reação imunológica, uma resposta inflamatória, que essa resposta inflamatória, essa reação imunológica, essas citocinas, interleucinas, um monte de coisa, vai comunicar lá nos neurônios. E vai ativar a micróglia, que é uma célula não neuronal, daí, por exemplo, né? Ativa a micróglia, que é tipo, para quem não conhece, micróglia, imagina o caminhão do lixo que vem aqui nas nossas ruas, né? E pega o lixo da lixeira ali bonitinho. A micróglia faz isso, ela dá uma limpada ali no nosso cérebro, ela tem uma função tipo do macrófago no resto do corpo, assim. E daí, quando ela tá muito hiperativada, as coisas que dão problema aqui no intestino, é uma das teorias para doenças neurodegenerativas, pode estar causando uma hiperativação da micróglia lá, e essa micróglia começa a pegar coisa que ela não deve. É como se o caminhão do lixo, ao invés de pegar só o lixo, pegasse a lixeira, pegasse o meu portão, entende? Vai pegando outras coisas que não é para pegar. E daí tem essa comunicação que a gente achava até bem pouquinho tempo atrás que não existia, e daí como que essa comunicação se dá é o que a gente está tentando responder ainda, né? Quanto mais a gente entende dela, mais a gente talvez tenha soluções aí para doenças neurodegenerativas, para um bocado de coisa. Mas sim, Aline, é fato, essa comunicação entre sistema imune e tudo mais acontece com o cérebro, muito mediado pelo nervo vago, acredita-se, tá? Porque tem um estudo publicado na Neurology, até que eu tive contato uma vez, que pessoas que tiveram secção do nervo vago, eles pegaram aí milhares, mais de 2.000 pessoas, elas tinham menos chance de ter doença neurodegenerativa. Então é como se essa comunicação que a gente está falando, o sistema dessa parte imune, inflamatória e tudo mais, parece que está muito acontecendo pelo nervo vago. O nervo vago é a estradinha que pode fazer uma boa parte dessa conexão. E quando a pessoa cortou essa estrada, ela diminuiu a chance de ter os problemas lá. Teve outros problemas, obviamente. Mas então parece que essa comunicação muito acontece pelo nervo vago. E esse é um campo muito em aberto, Aline. Muito em aberto mesmo, assim. Então tem bastante. Eu gosto de estudar um pouco essas Mas, coisas. mas é tipo, tem um receptor no neurônio para estrogênio. Tem, tem, tem. Ah, era E essa a minha dúvida. inclusive, E, quando falta o estrogênio aí da mulher, esse receptor fica meio carente. Opa, tá faltando uma coisa aqui. Tem uma ligação, por exemplo, no receptor GABA, que parece, eu não sei até que ponto, isso aí é coisas que eu vou lendo, né, pessoal, aleatório, em artigo e tal. Então, assim, ó, tem uma ligação no receptor GABA, que é o receptor aí do neurônio, do neurotransmissor inibitório, tem a ver com ansiedade, enfim, tudo mais, né, o Rivotril age nesse receptor. Tem um ponto de ligação desse receptor que parece que é para estrogênio, né? Então até acredita-se que a flutuação ali que tem na TPM, né, que de dar pode ser responsável por esse momento de mais ansiedade e tal. E daí na menopausa é a mesma coisa, simplesmente tinha um hormôniozinho que estava ligando ali naquele receptor e de repente não tem mais, né? E aí muda toda. Então tem receptorzinhos que recebem esse sinal lá. É doido, o nosso corpo é doido. aí, e aí eu vou até deixar uma sugestão, porque eu sou muito, eu me interesso muito, assim, eu tenho muita curiosidade, eu acho que é mais certo falar, sobre essa ligação intestino e cérebro, sabe? Porque não existia, ninguém falava disso quando eu Não, formei, fiz faculdade, e agora isso parece que está assim, um boom, né? tem E bastante. eu sinto que eu não tenho o básico, sabe, para entender, sabe aquela estrutura básica que é bom para depois você estudar o que é mais complexo? Porque eu não tive, entende? Se você puder dar uma aula mais adiante que Boa, fale boa. sobre isso. Vou até anotar aqui. Boa. Aqui também é para ter esses momentos de base, porque aqui estamos em diferentes formações, né? Conversando aqui, a Aline fez essa pergunta, a Aline tem uma formação bem interessante, né? Vou falar, Aline, para eles. A Aline tem uma formação médica e uma formação na psicologia, que é uma formação bem interessante. Então a gente tem diferentes formações aqui. Tem o Léo ali, por exemplo, que é né, uma formação na veterinária, outra na filosofia, entende? Tem um grupo, tem vários aqui da psicologia e tal, e dá para trazer essas coisas básicas que acaba sendo bom para todos, mesmo para quem já tem uma formação um pouquinho mais avançada, é sempre um jeito diferente, né? De ver a mesma coisa e tal. Vou trazer em algum momento, Aline. Rafael, Pode falar, Léo. até aproveitando o exemplo, né, dessas situações que a gente debateu, né, da Aline, né, eu fiquei pensando até um momento que eu vendo a apresentação, né, essa questão da influência de hormônios muito ligada ao prazer, né, muito ligado a emoções mais positivas também, né, assim, para modular esse sistema de uma forma adequada, né. Eu fiquei pensando assim, as crianças, né, enfileiradas, né,
naquelas carteiras ali, assistindo uma aula, sabe, totalmente sem nenhum atrativo, né? Sem e aí, de repente, vindo um caminhão de receitas para cima dessas crianças para tomar Ritalina, né? Que são questões que já vai prejudicar mais ainda, talvez, esse equilíbrio, né? Eu acho que eu queria trazer um pouco isso também, né? Eu acho que na nossa prática isso se reflete muito forte, assim, né? Tornando até prejudicando de certa forma, né? A nossa forma de conduzir, a nossa forma de encarar como sociedade isso prejudica até a própria desenvolvimento desse cérebro, né? Que a gente tá querendo otimizar, né? Com certeza, Léo. Hoje, né, as crianças hoje vivem num mundo de muito estímulo, né, cara? Muito estímulo, estímulo de prazer mesmo, né? As telinhas e tudo mais. E daí, daí tu vai para uma sala de aula que não tem os mesmos estímulos, como é que tu vai competir com isso, né? Então é uma discussão que tem essa discussão, né? Ela é muito importante, que é de remodelar muita coisa no campo do aprendizado, inclusive, remodelar a educação como um todo, quase. Mas não existe solução simples para problema complexo, né? Se vir com uma solução muito simplista, desconfia, né? Que não. Não generalizando, né? A gente sabe que tem iniciativas, Sim, pô, sim. sensacionais aí, né? E a Isso ideia é aí. focar Na nessas verdade, a gente iniciativas. deveria ter um know-how, né? Um know-how Isso, como o país do Paulo Freire, né? A gente sim. deveria ter um know-how muito mais visível, né, para a sociedade. E a ideia é focar nessas iniciativas, né? Eu conheço uma escola aqui no Rio Grande do Sul, em Guaporé, a Escola Aine, que é uma escola sensacional, assim, né? Tem a Escola do Porto, em Portugal, a Escola da Ponte, em Portugal, eu acho que é da Ponte, que é bem interessante, que faz toda uma questão, faz toda uma abordagem diferente do aprendizado, da forma de fazer novas sinapses, né? Que as crianças curtem pra caramba, entende? Elas vão viver ali, construindo coisas e aprende tudo junto, meio matemática, biologia, história, umas coisas assim, que são novas formas de estimular essas sinapses, né? De atrair atenção, de competir com esse universo de estímulos prazerosos aí em várias telinhas, é um desafio gigantesco. Mas eu acho que olhar para essas iniciativas é o caminho, Léo. É isso aí mesmo. E sem negar a necessidade, às vezes, de um tratamento, né? Mas Claro, claro. a última vez que eu tinha avaliado isso no Brasil, a gente estava medicando quase 20% das crianças. Na França estava 0,3%, era Sim, coisa sim. desse tipo. Não sei como anda hoje, né? É uma coisa muito mais cultural, né? Por esse número a gente vê assim. É, eu não tenho dúvida, tem muito mais gente tomando Ritalina do que gente com TDAH, né? É bem isso. Show, sempre bom trazer isso. Então, obrigado, William. A questão da IA, a Slene traz ali, né? Será que estão fazendo. Tem o Michael Nicoleles, que é um neurocientista, que ele diz que a IA não é inteligência e não é artificial, né? Eu acho, ele faz uma crítica interessante, vale a pena dar uma consumida. Porque não é inteligência, porque a inteligência é algo de organismos vivos, né? Então não é inteligência, e não é artificial porque a gente tem que alimentar ela, né? Então é o humano que está colocando as coisas ali. Mas ela é uma ideia assim que parte dessa ideia de conexões, de sinapses, mais ou menos, né? Ou como foi projetado aquele modelo ali. É interessante. Mas eu boto mais fé no nosso cérebro do que nas IA ainda. E é isso. Então é isso, pessoal. Agradeço aí, tá? Mais um sábado de sinapses. Espero que vocês tenham feito algumas e boas, né? Essa é a ideia, não é só fazer, é fazer boas também. E eu vou avisando vocês lá no grupo e tudo mais do próximo encontro. Lá no grupo tem o nosso cronograma. Eu vou colocar aqui também, que eu sempre esqueço, né? O formulário, o link para o formulário aqui para vocês. Só um segundinho de presença, quem quiser fazer, preencher, é bem simplesinho, bem rapidinho. E daí vocês podem preencher. Vou colocar também na descrição do vídeo do YouTube esse formulário. Daí quem assiste depois gravado, tá assistindo aqui agora, tem uma galera que assiste depois gravado, pode preencher o formulário que conta como presença também. Quem puder, assistindo gravado também, dá um printzinho, compartilha aí nas redes sociais, me marca, prof.rafael.neuropoeta, tá? Que eu ajuda bastante na divulgação para chegar mais gente. É isso, pessoal, que sigamos fazendo boas, novas e boas sinapses aí. Abração para vocês. Valeu!